A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Não é do seu jeito. Este é o tema do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje no Pense e Repense. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se a partir de agora. Se puder, dê o seu joinha aí, dê o like. Isso pra gente faz uma diferença que você não faz ideia. E para você é algo tão simples, né? Basta clicar. E pra gente, isso ajuda bastante no crescimento do nosso canal, tá bom? Então, gente, não é do seu jeito. Deixa eu te contar uma história e essa história vai me ajudar a trazer base para aquilo que eu quero compartilhar com você. A Bíblia nos conta, no livro de 2 Reis, a história de um comandante do exército da Síria chamado Naamã. Este homem, ele não era um comandante qualquer, não era uma pessoa qualquer na Síria. A Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem muito honrado, muito respeitado, porque por intermédio dele, a Síria havia obtido vitória sobre diversas batalhas. Então ele era aquilo que nós podemos chamar de herói de guerra. Naamã era olhado de uma forma diferente. Comece a imaginar, há milhares de anos atrás, quando uma pessoa se destacava naquilo que acontecia com todos os países, que era guerra, né? Imagine, esse homem se destacava como um comandante. Então, com certeza, ali existiam crianças querendo ser iguais a eles, haviam jovens, adolescentes querendo ser iguais a eles, os homens e as mulheres da cidade o respeitavam, mas, de repente, a Bíblia diz que ele ficou doente, ele ficou com lepra. E a lepra era uma doença terrível para aqueles tempos, porque era considerada uma doença de um problema de ordem, inclusive espiritual. As pessoas não queriam chegar perto de alguém que estivesse leproso. O medo do contágio, uma doença incurável, era terrível. A pessoa teria que sair do convívio da sociedade, teria que sair do convívio da sua família, teria que viver de forma isolada, ainda que isso mudasse nos costumes de um país para o outro. Talvez em Israel era muito mais pesada a maneira de lidar com o leproso, mas na Síria também, não era tão diferente assim. E ele acaba obtendo a informação através de uma menina que trabalhava na casa dele como escrava, uma menina que pertencia ao povo de Israel, e ela falou a respeito de Eliseu, o profeta. Ela disse que se Naamã conhecesse o profeta Eliseu, poderia ser curado. Ele conversa com o rei faz uma carta para o rei de Israel, para o rei de Samaria, ele vai para Samaria, o rei não entende nada, o que é? Estão achando que eu posso curar? Isso aqui é uma provocação? E Eliseu fica sabendo e diz, não, manda esse homem vir até mim. E Naamã vai até Eliseu. A outra parte da história eu passei rapidinho porque a que mais nos interessa é essa. Ele vai até Eliseu. E quando ele chega na casa de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu não saiu para receber Naamã. Ele manda o servo dele ir falar com Naamã. Olha, o profeta mandou dizer para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o senhor vai ficar curado. Quando Naamã ouviu isso, ele ficou indignado. Deixa eu ler para você esse trecho agora da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 11, versículo 11 e 12. Diz assim, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Por que isso aconteceu? Porque Naamã queria que as coisas acontecessem do jeito dele.
Ele, inclusive, chegou a explicar como é que ele esperava. É interessante, né? Ele chega a dizer, ele diz assim: eu esperava que, de repente, o profeta saísse para me receber, ficasse em pé, orasse a Deus, passasse a mão aqui nas minhas feridas e eu ficaria curado. Pensei que seria uma coisa dessa. Ou seja, eu pensei que seria melhor recebido. Aí é que está. Às vezes nós estamos esperando que as coisas aconteçam na nossa vida dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa visão. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus sobre suas vidas, mas querem que seja do seu jeito. Muitas pessoas querem dizer que são obedientes a Deus, mas estão escrevendo novos versículos da Bíblia. Estão escrevendo um versículo segundo a sua vontade. Estão querendo agir segundo o seu pensamento. Não se submetem ao pensamento da palavra de Deus. Não se submetem ao que a Bíblia está ensinando para a gente fazer. Por isso o tema dessa mensagem não é do seu jeito. Não é do seu jeito. As pessoas estão sempre acostumadas a querer as coisas no tempo delas, do jeito delas, e com Deus não funciona assim. Deus não é o nosso servo. Nós somos servos de Deus. Ele é o Senhor. Ele é absoluto. A majestade pertence a Ele. Então é do jeito dele e não do nosso jeito. Mas é importante salientar o seguinte: quando eu digo que é do jeito dele, não é com caprichos. Sabe, o ser humano às vezes tem alguns caprichos na vida, né? E aí tem gente que pensa que Deus age dessa mesma forma. E na verdade não é assim. Quando Deus nos pede uma coisa de um jeito, não é porque Ele está querendo ser caprichoso, querendo fazer tipo, comigo ou com você. Deus trabalha com propósitos. Tudo dele tem um motivo. Tudo que vem da parte de Deus tem um porquê. Então, eu particularmente percebo o motivo pelo qual Eliseu tratou Naamã do jeito que tratou. Naamã, com certeza, era um homem muito orgulhoso. A gente percebe nesse comportamento dele aqui. Era um homem orgulhoso. Olha o que ele diz: eu pensei que seria recebido de uma forma diferente. Ou seja, pessoa que se achava acima dos outros. Depois ele diz: os rios lá de Damasco não são melhores do que os rios de Israel? O que ele prova aqui? Xenofobismo. O país dele era melhor do que o país dos outros. Você está entendendo? Então, não era apenas uma questão de curar esse homem da lepra. Aquela era a oportunidade desse homem ter um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, a gente é quebrado interiormente. A gente é quebrado por dentro. O nosso orgulho cai por terra. O nosso achismo cai por terra. A nossa arrogância, prepotência. O que mais acontece de mais importante, de mais poderoso na vida de uma pessoa que tem um encontro com o Senhor é de que ela reconhece a sua pequenez. Reconhece que sem Deus ela não é nada. Era isso que precisava acontecer com Naamã. Por isso, o profeta deu a ele um tratamento tão seco. Ele precisava ser confrontado. Tem certas coisas na nossa vida que nós pedimos e elas não acontecem, porque antes delas tem outras coisas para acontecer. Você está entendendo? Esse foi o caso de Naamã. Antes dele ser curado da lepra, ele precisava ser curado do orgulho dele. Ele precisava ser curado daquele xenofobismo. Ele precisava ser curado da sua arrogância, da sua prepotência. Quando ele foi curado dessas coisas interiormente, aí ele foi curado da lepra. Por isso que a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes no rio. A cada mergulho que ele levantava, eu acho que era uma parte da alma dele que estava sendo tratada. Até que no 7º mergulho, a Bíblia diz que ele se levanta da água e a sua pele estava limpa como se fosse a pele de uma criança. Mas primeiro ele foi tratado. Tanto que a Bíblia mostra que ele não saiu dali apenas curado da lepra. Ele teve um encontro com Deus. Ele saiu dali preocupado em dar testemunho a respeito do Senhor agora na Síria, lá no seu país. Mas primeiro ele foi tratado por Deus. Então, repetindo, não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito que as pessoas querem, é do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o melhor. O jeito de Deus é o jeito perfeito. Portanto, que você possa ter a sinceridade, a humildade em permitir que Deus trate com você
do jeito que Ele quer. E pode ter certeza de uma coisa, o jeito dele será sempre o melhor para nós, porque ninguém nos conhece como Ele conhece. Ninguém sabe as nossas reais necessidades pelo lado de dentro como Ele sabe. Então, que o teu coração esteja aberto para ser primeiro tratado interiormente, para depois as coisas acontecerem do lado de fora. Pense nisso. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está nos assistindo neste momento, que seja cada pessoa tratada por Ti, guardada por Ti, e que principalmente aconteça o que tem que acontecer na vida desta pessoa segundo a Sua vontade, meu Deus, porque a Sua vontade é o melhor para nós. Aquilo que o Senhor deseja para nós é o melhor para nós. Então, que aconteça o que o Senhor quer na vida de todos aqueles que te buscam nesta hora. E a partir daí, os desejos dos corações serão atendidos, mas sempre segundo a tua vontade, porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que faz. Amém? E amém, Jesus. Amém. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus abençoe você. Espero que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.